Boa tarde, professora. Agora eu vou apresentar o nosso trabalho. O nosso trabalho a gente pensou, como você viu, em fazer um sistema de jogo, como se fosse um sistema de ciclos, que nem aqueles jogos de Pokémon antigo. E aqui está o nosso diagrama de UML, diagrama de classe. Eu vou mostrar, vou apresentar ele agora. Quando a gente inicia, a gente vai jogar com um personagem humano, né? Mas tanto o humano quanto o monstro que a gente vai matar, eles são uma entidade. Então tudo começa pela entidade. Daí a entidade ela pode ter o nome, ela vai ter a mana que ela vai possuir, né? E vai ter a vida também. Geralmente isso é padrão. Daí, se a entidade for um monstro, o monstro ele pode ter inteligência, ele pode ter uma espécie, ele vai ter o dano base dele, e vai ter o golpe e magia, que são duas listas. Pode ser mais de um golpe e mais de uma magia, que com certeza muitas vezes vai ser. Quanto mais inteligente o monstro for, mais chances dele poder usar magia. Porque quando o monstro ele é muito burro, ele não vai saber o que fazer, ele vai ser irracional. No caso dos golpes, vamos ver aqui. Ele pode ter três tipos de golpes: um golpe fraco, um golpe médio ou um golpe forte. Quanto mais forte for o tipo de golpe, né? Quanto mais dano ele consegue dar, ele tem menos chance de acerto. E também menos usos totais que pode ser usados, né? Daí tem o caso da magia, eu vou falar mais pra frente, porque a magia pode ser usada tanto para monstros quanto para humanos. Então mais pra frente eu abordo sobre a magia. Agora, falando da entidade humano, o humano ele vai ter uma classe, ele vai ter uma arma, vai ter uma armadura, magia e consumíveis. Aqui, vamos começar pela classe. A classe ela vai ter um nome. No caso aqui eu botei dois exemplos. Aqui a classe tanque, por exemplo. A classe tanque ela tem um nome tanque, ela tem a força base 5 e ela tem a vida máxima 350. Como é um tanque, o tanque, o objetivo dele é tancar o dano, o nome já diz. Ele tem que agir como um escudo humano, aguentar bastante porrada. Por isso que ele tem a vida máxima bastante grande. Diferente do mago, porque o mago ele já é um ser mais frágil e ele não é de combate corpo a corpo. Então ele tem a vida máxima menos. Como o tanque ele não precisa usar magia, ele não tem mana. Ele precisa só aguentar a porrada e bater de volta. Agora o mago ele já vai ter a mana maior porque ele precisa usar magia. Consequentemente, como ele usa magia, ele é inteligente também, tem mais inteligência. Enquanto o tanque ele é mais burrão. Ele foi feito justamente para ser mais burro, para poder só ir direto para o combate. Tem as categorias de armas, que são uma lista de números inteiros. E a categoria de arma do tanque, por exemplo, é uma categoria 4, que é uma categoria de arma pesada. E tem a categoria do mago, que, por exemplo, que é uma arma usada para magia, né? E tem as categorias de armadura também. Por exemplo, o mago usa armaduras, armaduras entre aspas, né? Porque é outro tipo de armadura para magia. E o tanque usa para receber mais dano, é a armadura mais pesada. Partindo para a arma. A arma tem vários tipos de arma também. E ela vai ter o nome, por exemplo, aqui. Esse aqui é uma arma de mago, por exemplo, que é um cajado. O cajado ele é usado para imbuir magia, para poder soltar magia. Então tem o nome, tem o dano, tem a defesa que pode dar, que é a chance de ataque crítico. Como o mago, ele, por exemplo, usa magia, é mais dano. Então a chance de ataque crítico dele tem que ser menos. E tem a categoria também, que é a categoria um no caso, é a categoria de arma para mágicas, né? Armas mágicas, usada para magia. E tem aqui um martelo, por exemplo. O martelo ele já é uma arma usada mais para um combatente, corpo a corpo. Seguindo, nós temos os consumíveis. Aqui eu botei dois exemplos. Tem a poção de resistência, por exemplo, que é o nome dela. Ela vai ter a cura. No caso, aqui a poção de resistência não vai curar, mas ela vai permitir com que seja recebido menos dano. E tem a poção de cura, que aí o nome já próprio diz. Ela tem a cura, por exemplo, que cura 30 de HP e ela recupera a vida instantaneamente quando usada. Seguindo para a armadura agora, nós temos a armadura, que nem eu tinha comentado sobre o mago, ou alguma classe assim que não é de corpo a corpo, não é teoricamente uma armadura, mas a gente considera como armadura aqui no código e no diagrama. No caso do mago, ele usa um manto. E o mago precisa do manto porque o manto ele não é para como o mago ele vai evitar combate corpo a corpo, né? Então ele vai precisar de alguma armadura que aumente os poderes dele. E no caso aqui é o manto. E tem a armadura paladino, por exemplo, que é uma armadura, vamos dizer, comum,
Aqui tá categoria 3, então é a categoria média. Então é um combatente comum, corpo a corpo e tudo. Agora vamos seguir para magia. A magia tanto o monstro quanto o humano pode ter. Daí a magia ela vai ter sempre o nome, o dano, a mana que ela gasta, a chance de acerto e a sua descrição, o que que ela faz, né? Agora aqui eu coloquei dois exemplos de magia, né? O espinho sangrento. Esse aqui é usado exclusivamente por monstros e bruxos, tem a chance de acerto de 0,8, gasta 20 de mana e tem o dano de 40. Fogo Fato, por exemplo, é uma magia mais comum, aí é uma magia mais inicial, de início de jogo, e um mago inicial conseguiria usar. Então esse aqui foi o diagrama de classe que nós fizemos, ele foi bem extenso, mas foi bem divertido de fazer, bem legal. Olá, tudo bem? Eu sou o Felipe, agora eu vou apresentar o funcionamento do código e as classes em Python, assim como frisar algumas regras de jogo. Então, aqui na pasta Modules, nós temos as classes do jogo, temos entidade, a classe pai de monstro e humano, que tem nome, vida, mana, seus getters, setters e duas funções, receber dano e recuperar mana básica. Monstro, mesmos atributos, além dos seus próprios, tem o gatinho para retornar dados básicos, receber dano e recuperar mana básica agora foram alterados, com base no funcionamento dele. Humano, mesma coisa, nome, vida, mana, além de seus atributos. Getinfo, getFullInfo, para retornar alguns dados em listagem. Além dos métodos de receber dano, recuperar mana básica, a partir da classe entidade. Além de receber classe, para definir a classe do jogador. E receber magia para as diferentes magias que o jogador pode ter. Temos então também a classe golpe, que tem nome, dano, chance de acerto e os totais. E cada monstro pode ter múltiplos golpes. Então aqui nós temos os Getter, Setters e os Arc, que diminuem em 1. A magia, um humano e um monstro podem ter múltiplas magias, tem chance de acerto e descrição. Seus Getters, Getinho e os Setters. Temos também o consumível, que um humano pode ter vários consumíveis. Temos os Getters, os Setters, nome, cura, descrição e o Getinho para listagem. Temos a classe, que é a classe que um jogador pode ter. Nome, força, vida máxima, mana máxima, inteligência, categorias armas e categorias armaduras. Aqui, nas categorias armas e categorias armaduras, é definido quais armas e armaduras o jogador pode escolher. Temos então os Getters, Getinfo, para listagem, e os Setters. Temos armadura, com nome, dano, defesa, categoria e descrição. Aqui, novamente, é definido quais armaduras o jogador pode ter, com os Getters, os Setters, os Getinfo. Arma, é basicamente a mesma coisa, só que tem chance de acerto crítico, logo vai ser explicado. Categoria, novamente, define quais armas o jogador pode ter. E o Getinfo. Passando então para explicar as regras do jogo, nós temos que o humano pode ter 3 ações possíveis em jogo. O ataque básico. O ataque básico é composto do dano da arma, dano da armadura e a força da classe. O ataque básico possui uma chance de acerto crítico definido na instanciação do objeto, ao instanciar o objeto. Para cada ponto de inteligência, aumenta em 0,02 a chance de acerto crítico. E o crítico duplica o dano por 2. Vou até colocar aqui. Usar um ataque básico restaura a mana do jogador por não estar usando magia, já que só magia necessita de mana. E o ataque básico é garantido, chance de acerto. Para listar as magias, o jogador lista as magias, ele pode apertar 0 e voltar ao menu de ações. Para usar uma magia, ele deve ter mana suficiente, ou seja, mana igual ou maior a mana necessária para cada magia. E ao usar a magia, é calculada a chance de acerto. E para cada ponto de inteligência, aumenta em 0,02 também a chance de acerto. E errar a magia consome a mana de qualquer jeito. O dano da magia, ele é composto do dano base da magia. E se o dano a categoria da arma e a categoria da armadura forem 1 ou 5, é também somado ao dano da arma ou da armadura, caso eles atendam o requisito de 1 ou 5 da categoria. Listar consumíveis, mesma coisa, lista, se apertar 0 retorna o número de ações. Tem 3 consumíveis diferentes por jogo, não pode ganhar mais. O consumível recupera vida e usar um consumível recupera mana por não estar usando magia. Ao receber dano, o jogador, no método receber dano, ele captura a defesa da arma e da armadura para que o dano que foi enviado pelo monstro seja subtraído da defesa e nisso ele defende um pouco do dano recebido. Passando então agora para o funcionamento do jogo em si, nós temos a região de preparação que define as classes com um dicionário, as classes do jogador que ele pode escolher. Nas magias é definido um dicionário que por classe o jogador tem tais magias. É definido as armas, armaduras,
também os golpes, os monstros, os consumíveis. E aqui temos a seleção de classe, que lista as classes e o jogador pode escolher uma. Seleção de arma inicial, que filtra as armas com base nas categorias, lista elas e o jogador pode escolher uma. Funcionamento é o mesmo para armadura. Aqui temos a função de distribuir magia, que com base naquele dicionário distribui as magias que o jogador pode ter. E aqui o início e o funcionamento do jogo. O jogador define o nome do humano, é instanciado então com alguns dados que vão ser sobrescritos, e os consumíveis, que vão ser os mesmos até o fim do jogo. O jogador escolhe classe, escolhe a arma, a armadura, distribui as magias. Aqui printa os dados dele, depois de escolher tudo. E na região da batalha, nós temos então iniciar a campanha, que primeiro vai gerar uma sequência de monstros. Entre os 3 monstros, ele vai gerar uma sequência aleatória, sem repetir. Vai, então, para cada monstro, chamar uma batalha. E a batalha consiste em um menu, onde o jogador pode escolher entre ataque básico, magia, consumível. E depois de escolher, é definido se o monstro morreu. Se ele não morreu, ele vai ter seu próprio turno. Então aqui, nas ações do jogador, a gente vê que ele pode escolher entre o consumível, lista os consumíveis, ele pode usar o consumível, que aumenta a sua vida e tira o consumível da sua lista de itens. Ele tem um ataque básico. O ataque básico já recupera mana por não estar usando magia, ele calcula o dano base, a chance de crítico e causa dano no monstro. Ele escolhe a magia, então, uma listagem de magias. Ele escolhe magia, verifica se tem mana suficiente para isso, aumenta a chance de acerto com base na inteligência, dano base. Dano base aumenta se a categoria da arma for 1, ou 5, se a categoria da armadura for 1 ou 5 também. Subtrai a mana, da mana do jogador. E essas foram as ações do jogador. Nas ações do monstro, ele vai ter 10 tentativas, para não ficar num loop infinito, caso ele fique sem golpes ou sem magia. Nisso ele vai sortear um número de 0 a 1 para decidir se ele vai escolher um golpe ou uma magia. Se ele escolher um golpe, vai filtrar os golpes que ainda tem usos, vai então calcular a chance de acerto, dar dano no jogador, defender parte do dano por parte do jogador, no caso. E mesma coisa para magia, vai definir qual magia, definir se ele tem mana, a chance de acerto e dar o dano. Eu estou fazendo bem resumido porque é um pouquinho extenso e na última vez que eu gravei já passou dos 10 minutos. Então, aqui em relação ao jogo, eu vou só mostrar o funcionamento dele, não vou encerrar uma batalha. Definir o nome do jogador. Aqui eu vou definir que minha classe vai ser druida, porque eu sei que o druida ele pode ter armas mágicas e armaduras mágicas. Então aqui eu vou escolher uma espada curta, porque eu quero dano no ataque básico, embora a espada curta não aumente o dano da magia. E aqui eu vou escolher o manto arcano, que eu sei que o manto arcano aumenta o dano da magia. As magias que eu recebi, por conta da minha classe. Meus status. E aqui o monstro que eu vou enfrentar, com os meus status e o menu de ações. Como eu tô com mana cheia, eu vou usar uma magia, tem a listagem de magias. Eu vou usar a explosão selvagem. Eu errei o alvo, porque a explosão selvagem tem só 0.5 de chance de acerto. E o monstro me deu 8 de dano. Ele tá com 160 de vida ainda, eu perdi vida. E eu perdi a mana também para usar magia. Vou usar magia de novo. Perdão, abri o menu de consumível. Vou usar magia de novo. Errei de novo, vou tentar usar de novo até acertar. Pronto, usei. Embora aqui dissesse que a magia tem 27 de dano, eu vejo que deu 30. Por quê? Porque somou ao dano do manto arcano, que é uma armadura mágica. O monstro recebeu 30 de dano, me deu 14. Agora eu tô com 47 de mana. E eu vejo que se eu usar o ataque básico, eu vou dar os 20 de dano da arma, mais o dano da classe, perdão. Vou recuperar 20 de mana. Recebi o dano do monstro. E agora minha mana aumentou, que estava 47, foi para 67. Se eu usar um consumível, então, eu vou usar, por exemplo, poção de cura. Não, vou usar a página do pergaminho. Recuperei a vida, que antes estava em 116, foi para 138. Era para ter aumentado mais, mas eu tomei dano, porque o monstro ainda pode usar seu turno. E aqui o jogo segue. Se eu matar esse monstro, eu passo pro próximo, mantendo a vida e a mana. E nisso até eu derrotar 3 monstros, e então eu ganho o jogo. E do código é isto.